Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Meire, de Língua Portuguesa, aqui do AprovaGel, e hoje nós faremos uma revisão para o vestibular da UTF-PR no que se refere à prova de Língua Portuguesa em suas 8 questões. Para isso, nós primeiramente vamos olhar o que diz o guia do participante e algumas orientações do programa de provas em relação aos conteúdos selecionados. Pois bem, a prova de língua portuguesa tem como principal objetivo a avaliação das competências de leitura, compreensão e interpretação da capacidade de reflexão sobre os fatos da língua, não se detendo na verificação imediata do domínio de terminologias e classificações da gramática tradicional. Só a leitura desse trecho nos basta para entendermos que a prova de língua portuguesa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná não será uma prova dita como gramatiqueira, grosso modo. Nós teremos aqui uma prova de análise, de compreensão de textos, de compreensão de sentidos, de inferência de sentidos, e é nessa perspectiva que eu procurei selecionar as questões para fazermos a revisão. Entretanto, alguns conteúdos, como por exemplo, período composto por coordenação, período composto por subordinação, eles demandam para essa revisão a retomada de conteúdos relacionados à gramática. Até aí tudo bem. O que nós precisamos entender é que essa prova, ela promete não cobrar taxativamente gramática. É uma gramática contextualizada. Pois bem, o conteúdo programático, ele elenca 6 pontos a serem cobrados. Leitura e análise de textos, questão de sintaxe, frase, período, oração, processo de coordenação e subordinação. Foi aí que eu selecionei uma questão para fazer a retomada desse conteúdo. Morfologia em relação às classes de palavras, estrutura e formação de palavras, ortografia, relação entre fonema e letra. Esse é um conteúdo que eu também achei válido trazer para a nossa revisão. É um conteúdo chatinho, mas faz parte da prova e justamente por demandar muita atenção, um conhecimento assim de estrutura de língua mesmo, de que nem todas as letras representam fonemas. Então, achei válido fazermos essa retomada. E também a parte de semântica em relação aos processos de significação nos diferentes níveis, lexical, frasal, estrutural, relação de sentido entre palavras, entre terminologias, enfim, essa inferência de sentidos, tentar analisar se uma palavra, se um léxico tem o mesmo sentido se for substituído, se não haverá uma mudança de sentido. Essas questões sempre fazem parte da prova de língua portuguesa, nos processos seletivos. E aqui tem funcionamento social da língua, a questão de variação linguística, que eu acho um conteúdo super importante, em consonância com o que nós vivemos na realidade social da língua, e acredito que essa seja também uma perspectiva da prova da UTF-PR. Então, vamos lá às questões. Pois bem, a primeira questão que eu selecionei para esta revisão é uma questão que já foi cobrada no Enem e diz respeito à questão da variação linguística. Então, nós vamos entender aqui qual a intenção em relação a esse texto e de que forma a questão lexical, a questão de vocabulário, ela é retomada no enunciado da proposta. De domingo, é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, do livro Comédias da Vida Privada. Outro sim, o quê? O quê? O que você disse? Outro sim? O que tem? Nada, só achei engraçado. Vejo a graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias? Ah, não é. Aliás, eu só uso no domingo. Se bem que parece uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice. Ônus? Ônus também. Desiderato? Resquício? Resquício é de domingo. Não, segunda, no máximo terça. Mas outro sim, francamente. Qual o problema? Retira o outro sim. Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim. Bom, vem uma questão de semântica, né? Uma questão aí relacionada ao léxico. Então, vamos analisar
o que o enunciado propõe. No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove o ou a marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias de semana. Nada a ver, né? No começo da leitura, a gente até pensa marcação temporal, questão de variação temporal, variação histórica, mas não é isso. Tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Olha, quando ele diz assim, né, um dos personagens da crônica, é uma palavra ótima. Qual é o contexto em que eles estão idealizando? Então, vamos deixar essa sentença aqui separada. Caracterização da identidade linguística dos interlocutores percebida pela recorrência de palavras regionais. Não estamos falando de regionalismo, não é nessa pegada que a questão se insere. Distanciamento entre interlocutores provocado pelo emprego de palavras com significados pouco conhecidos. Não existe um distanciamento entre os interlocutores, existe uma discussão entre eles. Inadequação vocabular demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos interlocutores do diálogo. Também não é isso que se aclara. Não existe ali um desconhecimento em relação ao léxico. Por isso, essa questão, ela vem pelo viés humorístico. Uma sacada aqui. Luiz Fernando Veríssimo é o rei da crônica, né? É o maior nome que nós temos aqui da literatura de humor. Então, já vem com essa perspectiva. E aqui, realmente, nós temos uma questão de tom humorístico. Vamos assinalar essa questão. Deixa eu selecionar a canetinha aqui. Para nós selecionarmos a letra B, ok? Passaremos para a próxima questão. Então, vamos lá. Pessoal, essa questão da Universidade Estadual do Ceará, ela contempla o conteúdo de período composto, tá? Achei uma questão interessante em se tratando do conteúdo que está no programa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do vestibular da UTFPR, uma questão relativamente recente, do ano de 2021, e vou fazer um adendo. Não coloquei o texto da coletânea, porque essa é uma questão de gramática que não precisa da leitura integral do texto, porém, eu como professora não considero a possibilidade de orientá-los a fazer uma questão somente a partir do enunciado, tá? Tem questões ali que você pode ler o enunciado e resolver. Não, isso não existe. Os textos base estão na prova porque foram uma escolha dos professores que elaboraram as questões da prova. Então, existe uma relação explícita do conteúdo destacado na questão e do que está sendo dito no texto da coletânea. Vamos lá. Primeiro enunciado dessas 4 questões, dessas 4 frases selecionadas para análise. Vão prestando atenção já nas frases que estão negritadas. Se a notícia é forte, se a conversa é enfática, caminho pela rua dividindo o olhar entre a tela e a calçada. Guardo consciência de que tudo isso não me está preenchendo de nada. Hoje a dor desse homem se converteu num tédio que já não suportamos. Quando o pensamento se emancipa do vício, o passado é vasto. Bom, período composto é aquele que tem mais de uma oração. A oração é a frase verbal. Cada verbo ou cada locução verbal compreende uma oração. Pois bem, dentro do período, que pode ser composto por subordinação ou coordenação, primeiramente o período composto por coordenação é aquele cujas orações são independentes, sintaticamente independentes. Por mais que exista uma conjunção estabelecendo uma relação entre essas orações, quando se retira essa conjunção, nós conseguimos inferir o sentido das orações porque existe entre elas uma relação de independência. Agora, a oração, o período composto por subordinação é aquele cujas orações são sintaticamente dependentes. E existe uma oração que é a principal, aquela que carrega, digamos, o início do enunciado, mas não necessariamente é a oração que vem primeiro, porque ela pode estar em ordem inversa. E as demais orações do período composto por subordinação, que pode ser mais uma, podem ser mais orações. Então, vamos lá. Se a notícia é forte, se a conversa é enfática. A conjunção se, nesse caso, ela estabelece uma relação de condição.
Então, neste caso, nós temos aqui uma oração subordinada, adverbial, o que mais? Condicional. Ele estabelece uma relação de condição. Nós temos essa alternativa? Nós temos essa alternativa, tá? A segunda oração, guardo consciência. Pessoal, vocês vejam que o período aqui, ele está separado entre a oração principal e a oração subordinada. Período composto por subordinação. Guardo consciência. Vamos identificar o sujeito. Eu guardo. O verbo desse sujeito é guardo. O verbo guardar, quem guarda, guarda algo. Então, consciência é o objeto direto do verbo guardar. Se nós temos um complemento para uma palavra que não é um verbo, então nós não estamos falando de complemento verbal, nós estamos falando de complemento nominal. Nós temos aqui a palavra consciência, tá? A palavra consciência, veja só, a palavra consciência não é um verbo, o verbo é o verbo guardar, que é o verbo transitivo direto. Consciência é o objeto direto de guardo. E consciência é um nome, a consciência, né? É um substantivo. Esse substantivo tem o seu sentido completo por uma oração que vem relacionada por preposição. Portanto, nós temos aqui, vou colocar uma pontinha mais fina, uma oração subordinada, uma oração substantiva, uma oração subordinada substantiva, completiva nominal, tá? Por que ela é substantiva? Porque ela exerce uma função própria do substantivo, tá? E nesse caso ela é completiva nominal. Bom, nós temos essa opção? Nós temos essa opção. Hoje a dor desse homem se converteu num tédio que já não suportamos. Vamos para aquele macetinho. O que pode ser um conectivo do tipo conjunção, mas ele também pode ser um pronome relativo. Quando ele vai ser um pronome relativo? Quando a substituição por o qual, a qual, os quais ou as quais der certo. Aqui dá certo. Hoje a dor desse homem se converteu no tédio, o qual já não suportamos mais. A palavra tédio está sendo ampliado, está tendo seu sentido ampliado pela oração que já não suportamos mais, que se trata de uma oração adjetiva, tá? Adjetiva restritiva ou explicativa? Restritiva, porque não é uma oração por meio de vírgulas. Se a oração adjetiva não vier introduzida por vírgulas, trata-se de uma oração adjetiva restritiva, uma oração subordinada adjetiva restritiva. E aí, nós temos a última oração. Quando o pensamento se emancipa? Quando? Tempo. Ideia de tempo, tempo, oração adverbial. Mas não é essa que está grafada. Nós temos aqui o passado é vasto. Qual é a oração que dá início à oração principal? Por mais que ela esteja em ordem inversa, se nós fizermos a reorganização desse enunciado, nós veremos a ordem direta. O passado é vasto, quando o pensamento se emancipa do vício. Onde nós temos essas opções? Oração subordinada adverbial condicional, oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada adjetiva restritiva e principal. Letra C. Ok? Próximo exercício. Analise as assertivas abaixo e marque aquela que apresenta uma informação que não está em conformidade com a norma culta da língua portuguesa. Aqui é uma oração, aqui é um exercício que trata de letras e fonemas, tá? Aqui nós temos um exercício que trata de letras e fonemas. Recapitulando, letra é a representação gráfica, o fonema é o som. Nem todas as letras apresentam som. Nós lembramos disso? Dígrafos e etc. Esse conteúdo vamos revisar. O número de fonemas de uma palavra pode não ser o mesmo que o número de letras, como ocorre em táxi e telha. Veja, gente, táxi. Táxi é uma palavra que tem mais fonemas do que letras, tá? O nome disso em língua portuguesa é dífono, tá? Nós temos aqui a letra X, cujo som, ele representa o KS, tá? Então, nós temos 4 letras e 5 fonemas. Então, aqui, tudo certo. E telha, nós temos um dígrafo, né? O LH. Nós temos 5 letras e 4 fonemas. Então, nós temos
um dífono e um dígrafo aqui. Algumas vezes o fonema pode ser representado por mais de uma letra, como ocorre em zebra, casa, existe. Com certeza. O fonema, como acontece lá em táxi, né? Ele não necessariamente é representado por uma letra. Letra e fonema são sempre equivalentes? Não, nós já sabemos que não, por toda a discussão proposta até agora. As letras são a representação gráfica de um fonema. Sim, esse é o conceito perfeito. Na palavra humano, o H não representa um fonema. Em língua portuguesa, palavras iniciadas pela letra H, elas não têm essa representação enquanto um fonema, tá? O H, ele não representa um fonema em língua portuguesa. E é isso, pessoal. Eu agradeço para quem esteve aqui comigo nessa revisão, desejo uma boa prova a vocês. Espero que essas dicas, apesar de serem muito básicas, assim, elas ajudem na hora de vocês construírem a análise do pensamento, a inferência de sentidos. E é isso aí, pessoal, uma boa prova para todo mundo, tá? Obrigada para quem nos acompanha aqui no A Prova Gel.